Um homem sem riquezas, sem exército, sem poder político, mas que mudou completamente o rumo da história da humanidade. Mais de 2000 anos depois, o nome de Jesus Cristo ainda ecoa pelo mundo. Suas palavras continuam sendo ensinadas, suas atitudes continuam sendo lembradas, e sua história ainda desperta fé, dúvidas e reflexão em bilhões de pessoas. Mas afinal, quem foi Jesus de verdade? Para entender isso, precisamos voltar a um tempo muito diferente do nosso. Jesus nasceu na cidade de Belém, em um contexto simples e humilde. Não houve luxo, nem conforto, nem reconhecimento imediato. Ele veio ao mundo em uma manjedoura, um lugar improvisado, cercado por simplicidade. Filho de Maria e criado por José, cresceu como qualquer outra criança da época. Aprendeu, trabalhou e viveu uma vida comum durante muitos anos. Mas o mundo ao seu redor estava longe de ser comum. Naquele tempo, a região era dominada pelo Império Romano. O povo vivia sob pressão, impostos elevados e falta de liberdade. Havia medo, sofrimento e uma constante sensação de injustiça. Muitos acreditavam que um libertador surgiria, alguém que mudaria completamente aquela realidade. E foi nesse cenário que Jesus começou a aparecer. No início, ele não era conhecido. Não tinha seguidores, não tinha fama e não tinha poder. Mas isso começou a mudar quando ele iniciou sua missão. Jesus começou a ensinar, e suas palavras eram diferentes de tudo o que as pessoas estavam acostumadas a ouvir. Ele não falava sobre poder, riqueza ou dominação. Ele falava sobre amor. Mas não um amor comum. Ele ensinava a amar até mesmo aqueles que te ferem. Falava sobre perdão, mas não um perdão fácil. Ele ensinava a perdoar mesmo quando parecia impossível. Falava sobre ajudar o próximo, sem esperar nada em troca. Sua mensagem era simples, mas extremamente profunda. E isso começou a atrair pessoas. Multidões passaram a segui-lo. Pessoas simples, trabalhadores, doentes, esquecidos pela sociedade. Todos buscavam nele algo que não encontravam em mais ninguém: esperança. Mas enquanto ele ganhava seguidores, também ganhava opositores. Seus ensinamentos começaram a incomodar líderes religiosos e autoridades da época. Porque ele não reforçava o sistema. Ele desafiava. Ele não falava de controle. Ele falava de transformação. E isso era perigoso. Ao mesmo tempo, relatos começaram a surgir. Relatos de acontecimentos que pareciam impossíveis. Pessoas diziam que ele curava doentes, que cegos voltavam a enxergar, que pessoas consideradas perdidas encontravam um novo sentido. Em um dos episódios mais conhecidos, ele teria alimentado milhares de pessoas com uma quantidade mínima de comida. Algo que parecia desafiar completamente a lógica. Em outro momento, relatos dizem que ele caminhou sobre as águas. Algo que para muitos era impossível de explicar. Esses acontecimentos fizeram com que muitos acreditassem que ele era mais do que um simples homem. Mas nem todos pensavam assim. Para alguns, ele representava uma ameaça. E foi aí que a situação começou a mudar. A pressão sobre Jesus aumentou. Ele passou a ser observado, questionado e criticado. Cada palavra, cada ação era analisada. Até que chegou o momento decisivo. Jesus foi preso, julgado e condenado. Mesmo sem provas claras, e mesmo sendo considerado inocente por muitos, ele foi sentenciado à morte. E não qualquer morte, mas a crucificação. Uma das punições mais duras e cruéis daquela época. Um processo doloroso, lento e extremamente sofrido. Um momento que marcou profundamente a história. Mas o que torna essa parte ainda mais impactante não é apenas o que aconteceu, mas como ele reagiu. Mesmo diante da dor, mesmo diante da injustiça, mesmo diante do sofrimento, ele não respondeu com ódio. Ele não respondeu com vingança. Ele escolheu perdoar. Enquanto muitos esperariam revolta,
ele demonstrou compaixão. Enquanto muitos responderiam com violência, ele respondeu com amor. E isso mudou tudo. Após sua morte, sua história não terminou. Pelo contrário, ela começou a se espalhar. Seus ensinamentos continuaram sendo transmitidos. Suas palavras continuaram sendo repetidas. E sua mensagem continuou viva. Ao longo dos anos, essa história atravessou continentes, culturas e gerações. E até hoje, continua presente. Mas existe algo importante a se pensar. Talvez a maior questão não seja apenas quem foi Jesus, mas o que sua mensagem significa hoje. Em um mundo cheio de conflitos, de divisão, de egoísmo, será que aquilo que ele ensinou ainda faz sentido? Amar mais, perdoar mais, ajudar mais. Esses ensinamentos continuam sendo desafiadores, mas talvez sejam exatamente aquilo que o mundo mais precisa. Porque no final, a história de Jesus não é apenas sobre o passado. Ela é sobre o presente, sobre escolhas, sobre atitudes, sobre como cada pessoa decide viver. E talvez a maior transformação não esteja na história, mas na forma como ela é vivida. E agora fica a pergunta: o que você faz com essa mensagem?